Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 4/12/2013 com os fechamentos do dia 3. O Ibovespa segue com uma caída forte, né? Menos 1,7% depois de cair 2,4% ontem. 50.400 pontos, só estou falando 50, 50, não é 51 nem 52, 50.400 pontos. Com a mínima nos 50.223, quase nos 49 mil pontos. Então perdeu aqui a linha do Fibonacci, segurou agora nessa linha azul, ele deve dar realmente uma estopada aí nessa queda, ele deve segurar nessa linha aqui nessa quarta-feira, não deve continuar caindo, tá? Mas de qualquer forma, 51.100, né, é a resistência para ele poder corrigir aqui dentro dessa baixa, e depois ele deve perder isso daqui e continuar caindo, pelo menos até os 49.100 no primeiro momento, e o final, o chão disso tudo fica lá nos 47.160, tá? Existe uma parede aqui muito forte na casa dos 49.700 pontos, nessas mínimas aqui, ó, tá? Junto com os fechamentos, 49.500, 49.700, mais ou menos essa região tem um suporte bem forte, ele pode fazer mínima nessa região também, né? O fechamento não deve romper assim direto 2 dias seguidos de tanta baixa, mas realmente foi uma paulada aí, tanto o Ibovespa não estava pintando com toda essa força, uma queda com tanta força, né? Vamos falar agora do gráfico do Banco do Brasil. Deixa eu abrir aqui o livro de ofertas. Bom, o Banco do Brasil, 24,50 foi perdido novamente, né? Ele não conseguiu sustentar aqui, foi lá no 24,45, está muito pertinho ainda. A gente tem o suporte mais forte agora na região do 23,72, porque já foi testado, tá? Então ele pode, uma vez que ele já perdeu os 24,50, agora ele pode vir testar essa linha do Fibonacci Fan inclinada, que ele não testou ainda, né? Embora ele tenha chegado num patamar bem baixinho aqui, ó, chegou até 23,66, ele não encostou nessa linha ainda. Quando ele perdeu essa linha aqui de cima, o lance era poder encostar nessa linha. O que a gente viu agora nesses últimos dias foi nada mais nada menos do que o Banco do Brasil vindo fechar o gap, né? Ele caiu muito, aí ele veio fechar o gap que estava aberto e agora parece que retomou aí, enfim, para chegar no 23,72. Se ele perder essa linha aqui, a tendência é de continuar caindo até pelo menos essa outra linha, que ela vai subindo, né? Mas por enquanto ela está nos 21,82, ela deve chegar até os 22,45, a tendência é dos 22,45, exatamente R$2 a menos do que tem aqui. O cenário é negativo, essa é a principal informação que a gente tem desse gráfico. Agora vamos mudar para o gráfico da Vale. Deixa eu fechar aqui. Gráfico da Vale, dia 3 de dezembro, 1,2% negativo, então ele realmente não consegue nem tocar no 32,99, ele está nessa regiãozinha de indefinição aqui, né? Aqui dentro a gente tem um ombro, cabeça a ombro traçado aqui, ó. Aqui são os nossos topos dos ombros, né? Esses topos dos ombros aqui ele precisaria romper para cima para pelo menos ir até o 34,50, coisa que ele não tem força para fazer. A gente tem uma linha de pescoço aqui, ó, que ele perdeu, depois retomou, né? Então ela está inclinada, virada para baixo, e agora está na casa dos 31,50. Então como ela está muito próxima aqui dos 30,91, né, que é esse suporte aqui de baixo, então vamos dizer que a Vale, se ela perder aqui o 30,91, a gente pode levar ela até os 29,63, tá? Então ela tem operações curtinhas. Se ela romper acima dos 34,50, ela dá um sinal de compra legal pra gente. Se ela romper abaixo aqui dos 29,42, também dá um sinal de venda, mas nessa região aqui ela realmente tá meio estacionada, né? E já faz algum tempo, inclusive com sinais que se desmontam. Olha a Petrobras, depois de fazer aquele super gap de baixa, ela tem uma volatilidade absurda também hoje, né? Ela foi de 17 até 17,88, ela oscilou aí também 5% dentro do dia, tá? Acabou fechando no patamar muito próximo da abertura, com um pequeno ganho em relação a ontem, 0,7%. O que isso quer dizer de importante é que ela está sentada em cima desse suporte do 17,44, tá? O 17,44, que outrora foi um nível importante para a gente também, é o que está segurando ela aqui. Ela conseguiu fechar abaixo disso ontem, mas hoje mesmo com essa mínima lá embaixo
os 17,05 ela voltou. O suporte final dela, que seria dessa área para projeção aqui, está na casa dos 16,73, né? Quando eu mapeei isso aqui no final de semana, eu jamais imaginei que ela ia chegar tão perto disso em 2 dias, mas o fato é que ela chegou. E ela tem toda essa área aqui para oscilar, depois ela pode subir de novo até os 18,60. Agora a Petrobras está entre a projeção de alta e a projeção de baixa, naquela área que eu chamo de intraprojeções, que é uma área de indefinição, né? O gráfico ele não está em tendência de baixa, como muita gente pode estar pensando, ele está numa área de indefinição. Então agora a Petro pode ficar oscilando e bastante, né? Entre o 18,60 e o 16,70. E para terminar, vamos falar aqui do Dow Jones. Deixa eu fechar aqui, que está fazendo uma correção mais forte. Vou projetar para cima o meu Fibonacci. Certo? O Dow Jones fazendo uma correção mais forte, ele perdeu a linha dos 15.986, veio para 15.900. Então 15.823 vai ser o suporte mesmo dele mais forte, que foi aquele que ele demorou para passar toda a vida, né, para conseguir entrar nessa tendência. Ele está fazendo o que a gente chama de pullback depois de fazer esse rompimento para cima. Ele só vai perder essa tendência se ele perder essa linha de pescoço aqui embaixo, na casa dos 15.700 pontos, tá? Então a gente, enquanto ele estiver acima dos 15.800 pontos, a gente continua lidando com ele como se ele estivesse indo na trajetória de bater nos 16.500 pontos, entre 16.500 e 16.700. Isso aqui a gente considera uma correção. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.